A Bíblia diz que quando Deus renova minhas suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Então, em momentos como esse, eu e você precisamos saber para onde correr. O capítulo 40 de Isaías, que é o texto que nós lemos, ele diz não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas uma das afirmações que o texto faz, e eu particularmente gosto muito, ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui tem o contraste dos jovens que se cansam, os moços que chegam à exaustão. E depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas no meio ele diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é algo que me empolga e me empolga demais. Eu e você talvez possamos não perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque no contexto aqui, né, da nossa fauna, da biologia, não só do continente, do país, da nação brasileira, mas pelo menos da época que nós vivemos, nós não temos acesso às águias. Mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria. Porque está falando das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas. Você raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas, não apenas para planar, mas ela pega as correntes de vento. Essa é a razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em ciclos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam uma força que não é delas para alçarem maiores alturas. Mas no contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri, o pobre do urubu nem de longe tem a mesma moral que a águia. Mas o princípio é o mesmo. Quando normalmente você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando. E normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente. Eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que vão comer. Mas eles se aproveitam da força do vento para não alçarem as alturas na sua própria força. A Bíblia diz que quando Deus renova minhas suas forças, eu e você também seremos alçados não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que isso é uma alegoria do vento do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva a um lugar onde eu e você não chegaríamos com a nossa própria força.